Ele pede para chamar ele de irmão, é uma honra de fazer isso. E cara, se hoje o Sol Felipe tem, mesmo com todos os percalços, os alcances que tem, esse cara faz parte dessa história, ele que caminhou esse caminho, ele que trilhou isso, e hoje a gente só consome esse conhecimento todo. Então, para falar de Shell, nada mais, nada menos do que só do Rio de Janeiro, tinha que ter um Papa do Shell do Brasil. Então, com vocês, Júlio Grande. Ele é o empurrado do cara. Pode crer. Porque esse cara ele é extremamente participativo no movimento Salteiro do Rio de Janeiro. Extremamente não, ele é o mais. É o mais. A gente organizou um evento aqui uma vez que até hoje eu consegui fazer outro, mas a gente não teve uma oportunidade que me tirou. Porque foi o Hacking. Foi muito legal esse evento. Bom, gente, vamos lá. Vamos lá. Direto ao assunto. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar o seguinte. Eu estava até falando sobre isso ainda agora. Eu acho que escrever código é a melhor coisa que você pode fazer vestido. Sem dúvida alguma. Eu gosto, eu faço para fazer, entendeu? Então, o que eu vou ter nessa brincadeira, eu já trabalhei em milhares de lugares. Tá? Já desenvolvi sistemas operacionais, já desenvolvi interpretadores, calculadores, já trabalhei em dezenas de lugares. Linguagens, por exemplo, como Clipper, que foi uma primeira moda, e eu cheguei a fazer um gerador de aplicações em Clipper. Fiz em C, eu aprendi Clipper fazendo em C, eu fiz um gerador de aplicações. Quem deu Clipper, gente? Já era. Né? Milhares de linguagens que eu conheci, tal 2, que vocês nem ouviram falar. Tal 2 é Terminal Access Language. Né? Vocês nem ouviram falar, acabou. Né? O próprio COBOL, está moribundo. Até você ver aí, o amigo meu tinha 8 certificações em Network, Sistema Operacional Network. Para quê? Cadê? Não existe mais. Cadê o Windows inteiro? Acabou, não existe mais. E o Shell está lá. Firme e forte. Tá? Você, quando você liga a tua máquina, quando você dá boot, tem uma pá de script de Shell que vai dar o boot para você. E esse script que está dando esse boot foi escrito há 50 anos atrás, funciona até hoje. Entendeu? Então, isso é o Shell. Aí você fala assim, eu gosto do Shell. Claro, gosto, mas é para administrador. Eu acho que para administrador não tem linguagem nova. Agora, se você quer desenvolver máquina para transformar um serviço de sorvete, o Shell não é legal. Agora, para administrador, não tem linguagem melhor. E o Shell, hoje em dia, ele tem coisas assim, como isso aqui que eu estou mostrando aqui na tela, só para mostrar para vocês, que o Cadu falou que ia ter alguma coisa sobre interface, né? Alguma coisa assim. Eu estou querendo mostrar. Uma mesa redonda. Foi até de tarde. Aí eu estou querendo mostrar isso aqui. Ó. Isso aqui eu peguei já. Precisamente com conserto em 3 níveis. Veja bem. Tem uma linha lá em cima que fala de memória, que eu crio um arquivo de memória para ser memória da calculadora. Depois, aquele track que tem na segunda linha é para quando o programa acabar, ele fechar tudo que ele deixou, por exemplo, o arquivo de memória, matar o arquivo de memória. E depois a definição desse formulário aqui. Tem um auxiliar que é aquele AD, infelizmente, você vê quais são as coisas da vida. Infelizmente, o cara que fez o IAD, que é o cara líder do projeto, eu ajudei ele nesse projeto, inclusive, ele é ucraniano e foi um dos primeiros caras a se voluntariar para brigar lá com o Russo. Então o IAD está bem parado agora. Outro dia ele chegou, mandou um e-mail para mim, falando assim, Júlio, infelizmente eu estou aqui nessa fucking war contra esses fucking Russians. Eu falei, vai fundo, Milton, vai fundo. Bom, mas então é isso, quer dizer, até interface gráfica ele tem. E, como sempre, escrito rapidinho. Só dizer rapidinho, aquele primeiro filme de lá em cima, pode, aquela primeira linha lá do IAD, só para definir ali o título, etc. Depois, aquela dali em diante começa aquelas field, isso. O meu field está
palestras, eu perdi o hábito. Antigamente eu dava palestra quase todo dia. Minha mulher dizia que eu só ia em casa para fazer visita a isso. Eu estava o tempo todo viajando, dando palestra por aí. Hoje em dia, então, ela faz isso aqui, ó, aquela linha, a segunda linha lá, para ser o nada mais nada menos do que o mostrador da calculadora. E aí, quando você apertar o 7, aquela lá, fio de igual a 7. Se eu apertar o 7, eu estou dizendo ali para ele que o fio de igual a 7 é o número do botão, é o FBTN, que é o botão. É o tipo FBTN, que é o botão. Mas não quero ensinar isso aqui para vocês, não. A ideia não é isso, não. Eu simplesmente vou fazer um eco para aquela posição do número 7, juntar com o que tinha antes e botar o número 7. Então, gente, eu queria mostrar a facilidade de fazer isso. E isso aqui é chave também, tá? Em seguida, pessoal, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu já deixei preparado aqui. Ó. Isso aqui é o meu diretório lá onde eu faço as experiências, as últimas experiências que eu estou fazendo. E eu tenho aqui um programa, que é esse aqui, ó. Interprofund. Isso aí foi um problema que eu sou muito lento para digitar, sempre fui lento para digitar. E tenho o dedo gordo, eu aperto sempre o teclado, eu consigo apertar sempre o teclado de uma dedada só. Então, esse interprofund, o que ele faz? Quando eu vou fazer palestra, quando eu vou fazer da aula, principalmente da aula, eu uso esse cara para escrever uma função, deixo tudo já na tela da função, e ele só vai interpretando aquela função e executando a função em tempo real para vocês verem. Então isso aqui também serve para dizer o seguinte, Shell não dá para fazer nada. Eu fiz o interpretador aqui em Shell. Tá? Esse interpretador em Shell. Então, vamos ver ele funcionando. Ó, acontece agora, ele vai dar erro, ele vai dizer assim, não, olha só, você tem que dizer qual é a função. Por enquanto eu tenho essas três que eu fiz aqui. Eu quero fazer, por exemplo, passando parâmetro. Então eu faço o meu interprofund passando parâmetro. Eu tomar no chão. Pronto. Então ele me dá a função. Agora eu vou ter que sentar. Agora eu vou ter que dar. Eu tenho a função. Aqui para o apontador. Eu tinha que ter apontador. Eu tenho a função aqui, function, multiplicação, e tenho aqui então eu tenho aqui a função aqui, e aqui eu tenho um copia e cola, aqui, da minha cola. Tá? Então, só para dizer que eu vou falar para vocês outra coisa que eu devo falar do Shell, outra coisa que eu devo falar do Shell, é que, o Shell é lento. Eu sempre digo, não, o Shell não é lento, ele é tão lento quanto qualquer linguagem interpretada, qualquer linguagem interpretada é lento. Mas pelo amor de Deus, não devemos dizer que o Shell é mais lento que o Java. Não é. O Shell é muito mal escrito. Aliás, quem escreve muito mal o Shell, por exemplo, é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, normalmente ela escreve muito mal o Shell. Por quê? Porque ela vê na internet o Shell mal escrito e ela faz aquilo que ela vê na internet mal escrito. Por exemplo, quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo faz. Cat arquivo PyGrep. Não faz? Todo mundo faz isso? Cat arquivo PyGrep. Isso é absurdo, gente. Quando você faz o cat é um comando lento para ajustar externo. Quando você faz PyGrep, o Python vai criar um subshell, ou seja, ele vai duplicar o teu ambiente inteiro do trabalho. Tá? Para fazer o Python. Então, são coisas assim que você me dá um programa, esse programa está muito lento, está demorando 10 horas. Eu mexo em 3, 4 dias, o programa passa a rodar em 5 minutos. Entendeu? Porque o programa está mal escrito em Shell, você vai ver isso. O cara estuda Clipper, 2, 3, 4 anos, Python, 2, 3 anos estudando Python. Quanto ele estudou em Shell? Nada. Só simplesmente foi na internet, pegou um pedaço lá, pôs escrito, colocou e colocou. Vou dar uma dica para vocês. Eu não uso CAT. Ponto. Eu não uso CAT. CAT significa concatenante. É para concatenar arquivo, não é para listar arquivo. Tá? Então, olha só, isso aqui tudo começou da seguinte maneira. Eu vou falar, peraí, só gente, eu vou falar sobre expansão de parâmetros. Expansão de parâmetros é uma coisa pouco conhecida em Shell. Né? Era
precisa e é muito veloz. O chefe, quando ele viu a linha de comando, ele decompõe aquela linha de comando e cria 12 etapas de interpretação daquela linha. A terceira etapa é a expansão de parâmetros. Então, quando você está trabalhando com expansão de parâmetros, você não está envolvendo o código externo, você não está envolvendo o código externo, tudo que eu digo. E você só vai até a terceira fase da interpretação do geómetro. Então, isso é muito rápido. Eu conheci alguma coisa similar, uma linguagem chamada MAMP. Uma linguagem chamada MAMP, que tinha alguma coisa similar a isso. E nunca mais vi isso. Ou seja, quando você executa, quando põe o programa da partição, a grosso modo, você tem duas pilhas. Você tem a pilha de execução e a pilha de dados. A interpretação do parâmetro ela é toda executada dentro da pilha de dados. Quer dizer, ela é muito veloz. Então, esse interpretador aqui, algumas eu ponho ele para gerar uma benchmarkzinho, comparando com o SET, comparando com o PR, comparando com as coisas, para vocês terem uma ideia. Agora, a brincadeira é o seguinte, a gente vai fazer em tempo real. Eu já vou falar aqui com vocês, o tempo nunca é 10% melhor. Nunca é 10% melhor, nunca é 15% melhor. É 2.000% melhor. 5.000% melhor, 10.000% melhor, é coisa assim, está comparando com coisas tradicionais. Aí, vamos ver aqui, olha, como tudo começou. Eu vou pegar isso aqui, isso aqui que eu vou botar aqui, é só para criar um... Epa, sai, por que vai sair? Não. É só, você está vendo o teu erro, porque realmente está sendo feito agora, não é erro. É só para criar esse negocinho aqui para você ver. Porque aqui logo em seguida, como tudo, eu estou chamando aqui logo em seguida, eu estou chamando a função como tudo começou, passando parâmetros de A até K para ela, ou seja, passando 13 letras, tá? Então, olha só. Vamos botar aqui de novo. E agora, então olha só, o nome do programa, que é $0, variável $0, o nome do programa, é interno fluxo, quer dizer, é o meu programa lá de trás que está funcionando para interpretar essas funções. A quantidade de parâmetros que eu recebi é 11. Está aqui, ó. A quantidade de parâmetros é o dólar junto velha. A quantidade de parâmetros. O primeiro parâmetro, $1, é A. E o 11º parâmetro, que é raro, é o $11, escrito assim dessa maneira aqui, ó. $11. Ó. Esse $11 ele interpreta com $1 seguido de 1. Ele antigamente só interpretava 9 parâmetros. Aí os caras criaram essa sintaxe aqui, ó. Criaram essa sintaxe aqui. Quando eles criaram essa sintaxe chaves com parâmetro lá dentro, eles passaram a aceitar, passou a aceitar o infinito de parâmetros. Então, por isso passou a se chamar expansão de parâmetros. Não só por isso, como também é uma fase de expansão de geral. Então, expansão de parâmetros. Então, ele está de forma correta de bancar. Essa é a finalidade inicial da expansão de parâmetros. Mas isso foi progredindo. E só que ele é sempre assim. É que nem músico de jazz. Você dá o tempo, ele faz a música, ele faz o jazz dele. Então, aí o cara chegou e pegou essa sintaxe aqui, jogou aqui um jogo da velha antes, o jogo da velha aqui antes. Então, para pegar o tamanho de uma variável. Então, se você chama essa função, pega tamanho, se você chama essa função, pega tamanho e passa uma cadeia qualquer, pus aqui, ou outro, só para você ver que ele está fazendo mesmo a coisa no tempo real, está lá, 28. Então, é isso aí, são essas as funções aqui. Ó. Olha só, vamos
comparar o tempo de execução dessa situação de balão que vai acabar de ver com o comando XPR, que é o comando que você vai ver na maior parte dos scripts em Shell. Esse XPR, ele vai te dar o tamanho, os scripts de Shell, tempo de boot, tempo de login, são quase todos feitos com essa XPR. Depois apareceu a WC, que também é bem mais lento. Mas eu usei a XPR porque é o padrão. Tá? Então, aí cadeia igual a cadeia C medida. Tá? Isso aqui é o comando. Vou medir o tempo de um loop de 2.000 vezes com esse comando. Aí eu faço o loop. Time, pego o time para ver o tempo. Tá? Tudo em chão difícil. Então, eu tenho um for que faz o loop. Quero saber o tempo do time. Olha que complicação, não é coisa complicada. Então, você faz o loop aqui, o loop aqui for I igual a 1, enquanto I menor do que 2.000, e mais vai ter 1.000. Eu ponho lá, XPR, cadeia. E estou mandando a seta para a barra dela, barra 1, porque não me interessa saber 2.000 vezes o tamanho da cadeia, não se lá das contas. Tá? Então, estou disposto a sair da pessoa que me interessa. Agora, repara que entre o meu enter vai ter um delayzinho aqui entre o enter e o resultado. Ó, esse delay é porque ele está fazendo o negócio. Se eu fizer ele de novo, ele vai dar outro tempo diferente. Aí, ó, deu 500. Agora, fazendo com a expansão do parâmetro. Tá? Foi com a expansão do parâmetro aqui, ó. A mesma coisa foi com a expansão do parâmetro. Olha o tempo. Aí, deixa eu ver aqui, de brincadeira, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou copiar esse valor aqui. Vou copiar esse valor aqui. Esse é o caldício e com 0,003. Olha, tá lá, 19.166% da loja. Só. A gente não está brigando por 10%, 15%, por 20%, 19, 20.000%. É brincadeira. Bom, opa. Vamos continuar aqui então. Compare os termos, já comparei. É isso aí. Isso aqui é uma coisa muito doida, que é o seguinte, isso aqui vem do C. Se você tem um ponteiro do ponteiro, é isso aqui. Eu tenho uma variável que tem um valor, e tenho outra variável que tem o nome dessa variável aqui. Eu quero listar essa variável, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu tenho uma variável var, eu tenho uma variável, vamos dizer, que é igual assim. Ok? Não, peraí, pode descer. Eu tenho uma variável A, que é igual a B. E tem uma variável B, para simplificar bastante, que é igual a 6. Como é que eu listo o A? Como é que eu listo o A? A partir do B. Aliás, ao contrário, como é que eu listo o B a partir do A? Eu digo assim, que o A eu digo eco, de novo, a expansão do parâmetro, ponto de explotação B. Não, ponto de explotação A. O que vai acontecer aqui? Ele vai pegar a palavra, vai pegar a variável A, vai ver que lá dentro tem B. Aí ele procura na pilha de variável B se é uma variável B, se tiver substituído aqui. Ele faz isso. Então, ele aponta para o ponteiro que aponta. Entendeu? É complicado de entender. Então, esse caso aqui foi outro caso. Então, esse caso aqui, por exemplo, eu estou dizendo que eu estou chamando a outra tipo em direção, passando por esses caras. O ponteiro aponta e aponta. Tá? Então,
recebi 4 parâmetros, está aqui, ó. Recebi jogo da velha parâmetros. O último parâmetro é o que? Olha lá. O dólar jogo da velha tem quantidade de parâmetros. Eu recebi 4 parâmetros. Então ele vai apontar para quê? Para a variável dólar 4, que é o quarto parâmetro. Tá? Apontou para o dólar 4 é nesse que é pronto. Esse que é pronto aqui, ó. Aí, o primeiro ponteiro, aqui, eu tenho aqui que a primeiro parâmetro é ponteiro. Só que eu tenho uma variável chamada ponteiro. Se é ponteiro, ele vai pegar o ponteiro e vai botar lá. O primeiro parâmetro, o primeiro ponteiro, aponta para a variável apontada por dólar tá aqui, ó. Que é esse caso daqui, ó. Tá? Então é isso que ele faz. Enfim, mas isso aqui, só um instantinho, isso aqui eu ia passar mais rápido, isso aqui eu acho que é muito interessante, porque quando uma variável está vazia, você quer saber se a variável, você quer um valor default, por exemplo, eu quero pegar um valor default, então eu fiz assim, olha, o zoom, valor padrão, aqui, valor padrão, vou pegar esse cara aqui, olha, depois ele está. Ele entra aqui, ele pede o nome do usuário, vai botar a variável usu aqui, ó. Está aqui nessa linha, ele está lendo aqui, está botando essa variável usu. Tá? Aí aqui, com essa sintaxe aqui, ó, expansão do parâmetro, você vai ter que uma expansão desse dólar-chave aqui. E isso aqui define o seguinte: se a variável usu estiver vazia, ele vai jogar dentro dela dólar user. Dólar user é uma variável do sistema que tem o nome. Então eu estou oferecendo para o cara, vamos dizer que eu quero fazer uma SSH com uma máquina remota, eu quero pegar o nome do cara. Então eu ofereço para essa máquina e falo assim, ó, teu nome aqui é Júlio, você quer que seja Júlio lá, aí ele aceita com o Júlio aqui. Se eu der Enter, ele aceita com o Júlio e ponto final. Mas se eu executar de novo esse cara, e agora botar aqui o nome do cara, Cadu, ele fica com o Cadu, ele permanece o valor que você deu, tá? Sem qualquer outra linguagem, você vai fazer um link, fazer um linkzinho lá para saber se é tal, mas isso tal, se der acesso aqui é só uma linhazinha, com tudo aqui, é sempre rapidinho. Esse aqui é a mesma coisa, eu vou até passar por cima, esse aqui é a mesma coisa, porque o outro, você pegava aquele valor e jogava para fora, jogava para a variável que estava esperando, a variável usu ali, você jogava para os outros valor. Agora não, agora você simplesmente, essa variável daqui, vai receber, o outro é 2 pontos menos, aqui é 2 pontos igual. 2 pontos igual é essa própria variável que vai receber o valor. Então repara, eu estou usando aqui o comando 2 pontos. Sabe o que o comando 2 pontos faz? Nada. Não faz nada. Ele tem lá a parte do filme, ele só escreveu o verdadeiro, que é o bem executado. É a única coisa que ele faz. Mas por que você está usando o comando? Porque isso não é comando, eu só estou trabalhando na pilha de variáveis. Então isso aqui é variável. Eu preciso ter um comando associado ou uma atribuição. Por isso que eu tenho que botar um comando 2 pontos. Então aqui eu faço a mesma coisa, só que a mesma coisa que eu fiz lá, só que quem vai receber o parâmetro vai ser o usuário. Aqui. Ó, nome do usuário Júlio, a mesma coisa. Pá, aceitei usuário ou Júlio. Por que eu botei aqui? Foi legal ter feito isso aqui. Então é o seguinte, vou mostrar para vocês o seguinte. Muitas vezes, quando você está usando o 2 pontos, você tem a saída do comando uma variável dólar subiente, que ninguém conhece essa variável, pouca gente conhece essa variável, que chama dólar subiente, é o último parâmetro passado. Toda hora eu faço isso, meu Deus. Por exemplo, eco A, B, C. Eco dólar qual foi o último parâmetro passado? Foi o C. Se eu fizer eco dólar ABC, qual foi o último parâmetro passado? ABC. Tá? Então ele sempre vai ter o último parâmetro passado.
Então aqui é a mesma coisa, por isso que ele dá duas vezes. Ó, eu digo aqui que o dólar subia, a última dólar subia, ou o dólar azul. Essas contrabarras aqui são só para ele botar as pins aqui embaixo para ficar bonitinho para você. Tá legal? Essa aqui já é o oposto da outra. A outra, ela, se tivesse nada, ele ia executar o que estava ali, mandar o conteúdo aqui desse valor aqui, ele ia mandar para fora. Com 2 pontos baixos, em vez de 2 pontos menos, ele só vai jogar esse valor para fora se o parâmetro aqui, se esse parâmetro tiver valor. Então, se eu usar esse valor aqui, ó, opcional, vamos dessa função opcional. Se eu chamar o opcional passando para parâmetro 1, ele vai dizer dólar não tem parâmetro. Se eu passar agora, se eu usar ele com o opcional passando parâmetro 1 e parâmetro 2, ele vai dizer que o opcional tem dólar não tem parâmetro 1 e dólar 2 tem parâmetro 2. O que ele faz aqui? Ele põe assim, ó. Dólar 1 tem isso aqui, até aqui tudo bem. O dólar 2, que é esse cara aqui, se tiver valor do dólar 2, 2 pontos mais, se tiver valor, o que ele vai fazer? Vai escrever E dólar 2, que é dólar 2. Tá? Então, quer dizer, ele jogou isso aqui para fora, pelo L. Tá? Isso aqui é uma coisa que também você precisa, por exemplo, de uma variável, se a qual o teu programa não vai progredir. Por exemplo, eu preciso ter o dólar perto, por exemplo, se estiver definido. Se não estiver definido, o programa não pode continuar. Então, usa essa sintaxe aqui. Quando eu uso essa sintaxe de erro aqui, para mandar mensagem de erro, ele manda a mensagem de erro, manda a linha do erro, manda o código, a variável que deu erro, a variável que está faltando, o nome da variável, e aborta o programa. E passa o código de aborto dele, aborta passando o código de erro. Porque no shell, qualquer instrução bem sucedida, ela gera um zero de saída no código de retorno. Ela te gera um zero. Qualquer instrução mal sucedida, ela te gera um código diferente de zero. Pode ser 1, 2, 3, 4. Para quem não sabia, só uma coisa aqui rapidinho. Se eu faço aqui, ó. LS asterisco, deve ter um monte de coisa aí, asterisco, deve ter um monte de coisa, não importa. Tem um monte de coisa aí. Aí eu dou um eco, dólar interroga. Dólar com ponto de permutação, essa variável de ponto de permutação é o código de retorno, deu zero. Se eu puser aqui o LS ACB, não vai existir isso. Ele não dá erro. Se eu pedir aqui o código de retorno, vai dar escrito zero, porque no caso aqui é 2, tá? Então, por isso é que aqui põe sempre aqui, o código de retorno está aqui, ó, retorno igual ao interroga. Então isso aqui é meio, ó, vou passar aqui a rotina, manda erro sem passar parâmetro nenhum, tá vendo? Rotina manda erro sem passar parâmetro nenhum. E aí, o que eu faço aqui? Ó? Eu ponho a tela aqui, ó. Eu ponho a tela aqui colorida, ó. Isso aqui para botar a tela colorida, é o conteúdo de PRG. Eu listo o conteúdo do PRG. Por quê? Olha só, eu fiz aqui antes um eco, esse eco aqui, eu passei a rotina que dá erro aqui, a rotina para verificar o erro, e passei isso aqui tudo para dentro do programa, para dentro do arquivo PRG. Tá? E aí eu dou conteúdo de PRG. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu fizer direto no interno nesse programa aqui, ele vai abortar o programa. Então eu tenho que criar um programa para dar o erro. Então eu criei esse programinha aqui para dar o erro e em seguida eu ponho ele. Aqui eu dou o cat no programa, listo o programa aqui e aqui eu restauro a cor do terminal. Tá? Tira o vermelho. Aliás, queria de passagem, o rubro negro para mim é a compra do Minerva. Tá? Então, põe o programa executável, executa o programa
programa. Aí, olha lá, ele deu um erro, botou o código retornando a 1. Se eu passar o erro aqui agora, ele não vai dar erro, ele vai dizer recebi parâmetro e vai sair. Por quê? O que faz isso aqui é a primeira variável, aqui é o que eu estou testando aqui, é o primeiro parâmetro que eu passei. Podia ser um dó, eu estou testando uma variável qualquer importante que você tenha. Tá? Eu testei o primeiro parâmetro, ficou mais fácil assim. E aí, só põe a mensagem ali, uso 2 pontos, $0 no programa e parâmetro. Então, só dando essa mensagem aqui. Ó, olha aqui, ó. Ponto PRG, está aqui, ó, $0. Linha 1, uso, está lá na linha de erro. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir isso aqui. O resto foi ele que colocou. E deu o código de retorno 1. Quer dizer, ele já se abortou e já se abortou. Ou seja, ele faz tudo com você. Tá? Esse aqui eu vou passar batido. Bom, esse aqui eu acho interessante, esse aqui. Aquele lá simula um cut, comando cut, tá? Mas só que ele simula o cut do caractere tal ao caractere tal, o cut com a opção menos C, que não é muito usado. Esse aqui já é mais usado, porque você simula o cut com a opção menos F. Então, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, ó. Esse remove a esquerda. Esse remove a esquerda, essa sintaxe dele é isso aqui, ó. Padrão, jogo da velha padrão. Aqui eu estou usando padrão. Não estou usando mais variável, estou usando padrões. O que é o padrão? É o interroga, é o asterisco, é a lista, né? Enfim. Tem outros padrões estendidos. O chato é padrão estendido que muito pouca gente também conhece. Eu vou usar padrão estendido aqui para vocês verem. Aliás, eu estou usando aqui, ó. Aqui eu já estou usando padrão estendido aqui, ó. Então, quando tem um jogo da velha só, ele corta ele corta a esquerda, o menor padrão possível. Quando tem 2 jogos da velha, ele corta o maior padrão possível. Tá? Então, quando eu faço isso, ele vai dizer o seguinte: para pegar só o ano da data, eu passei a data de hoje aqui. Ó. Isso aqui eu estou passando a data de hoje. Isso aqui, nesse ponto, eu estou passando a data de hoje. Remove o dia do primeiro parâmetro. Então ele removeu o dia como? Eu peguei o primeiro parâmetro, quando ela $1, esse cara aqui, ó, remove a esquerda, esse coeficiente aqui, remove a esquerda. O quê? Tudo até a primeira barra. Tudo até a primeira barra. Asterisco até a primeira barra. Então ele tirou o dia, jogou o dia fora. Aí sobrou 0,426. Ou, aqui, ó, em vez de eu botar asterisco barra, eu podia botar interroga barra. Também é um coringa válido do shell. Ou então vai 0,909 barra, também vai. Tá? De qualquer maneira, eu gostei de fazer aqui. Para pegar só o ano, o que eu vou fazer? Eu vou pegar do $1, que é a data, né? Vou pegar tudo, vou matar tudo até a última barra. Então fica só o ano. Então está aqui, ó, dá só 26. Aí eu passei aqui um PWD para ele. Passei aqui um PWD. O que é o PWD? Onde eu estou agora? Meu último nível de diretório é vai ser o macete desse diretório, o PWD. É macete. O que eu fiz? Ó? Meu último nível do diretório, $2, que eu passei, é macete. Eu peguei o $2 e tirei tudo a esquerda até a última barra. Tá? E aqui o $3, $3 é o mais 3. Eu quero tirar esses brancos aqui à esquerda. Olha que interessante isso. Eu quero tirar esses brancos aqui à esquerda. Então, vamos tentar tirar os brancos à esquerda. Vamos tentar tirar os brancos à esquerda de $3. Então, eu faço $3, o menor casamento, que é um jogo da velha só, branco asterisco, só vai tirar o branco. Se eu puser o maior casamento, ele vai casar até o último branco, aí vai tirar tudo. Maior casamento não funcionou, outra tentativa, põe aqui o maior casamento. Aí ele me devolve o branco. Esse tracinho que eu estou botando, você vai entender o que
existe uma linha e existe a XTGOB que faz essas situações quase igual mesmo a expressão de parâmetro, a expressão regular. Tá? Quem sabe a expressão regular ainda? É fundamental para qualquer linguagem aprender a expressão regular, gente. É fundamental. É ou não é? Quem sabe a expressão regular, é ou não é? Quem sabe a expressão regular, usa a expressão regular adoidado. Aqui, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, só gente. Segue no outro assunto. Isso aqui é um livrinho. Que tem a modéstia 640 páginas. Vocês estão vendo aqui embaixo, 640 páginas. Então, para brincar com esse negócio aqui, não é mole. Se não fosse o celular, quando você chama aqui o localizar e substituir, olha aqui, ele está sempre ligado aqui, não está sempre ligado aqui. Expressões regulares. Eu posso pesquisar dentro desse arquivo com expressões regulares. Expressão regular é quando você sabe o que você quer procurar, mas não sabe como é que está escrito. Como é que eu procuro um telefone aqui dentro com 8 números? Ou procuro com DDD entre parênteses? Procuro com DDD e DDI, ou só com DDI? Tem um monte de zilhões de maneiras de você procurar um problema qualquer. Para isso você usa a expressão regular. Ou faz um ninho de if com 50 ifs. Ou então você mete uma linha de expressão regular. Falei besteira? Não é isso? Pois é. Então, moçada, quem não sabe expressão regular e gosta de escrever código, é fundamental. Não só escrever código, mas até o VI tem expressão regular, o Writer tem expressão regular, qualquer editor de texto bom tem expressão regular. Tá? Quem falou que hoje era bom? Bom, então estou mostrando isso aqui para vocês. Aqui remove a direita. Remove a direita é a mesma coisa, só que em vez de ser a mesma coisa, vamos pular essa aqui. Só que em vez de ser o jogo da velha, é percente. É a mesma coisa, só que remove a direita, tá? Eu fiz os exemplos parecidos. Mas o que eu quero chegar nesse aqui é no que vem a seguir. Que é esse aqui, ó. Vou comparar o tempo de execução dessa situação de código que acabamos de ver com o comando cut em uma data. Tá? Eu quero pegar um mês. O mês é o meio da data. Eu tenho que comportar a esquerda, eu tenho que comportar a direita, eu tenho que comportar o meio com espaço de parâmetros. Então, esse é o pior caso possível com espaço de parâmetros, é isso aí. Mas vamos comparar. O pior caso possível com o cut. O cut vai mandar direto para pegar o segundo pedaço. Então, está aqui, ó. Data é igual, pegar a data de hoje. Essa é a data de hoje. É a data. Está lá, 25/4. É essa de hoje. Tá? Vou medir o tempo de uso de 200 vezes. Isso aqui é mais lento, eu tenho só 200 vezes. Então, eu faço a mesma coisa aqui. Ó. Eu pego o cut, de barra. O que você vai fazer? Eu vou pegar o segundo field, onde ele está do barra, que é o eixo. Tá? Desprezando o jogador fora, esse negócio que só o tempo interessa. Tá vendo? Você está fora. Então, demorou 455 segundos. Tá? Agora, vou fazer a mesma coisa. Pegando. Primeiro, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro, eu vou cortar a esquerda. Cortar aqui a esquerda. O dia. Usando o comando 2 pontos. Mas aí eu perdi o resto. Não está na variável dólar sobrinha. Eu vou pegar a variável dólar sobrinha aqui, ó, e vou cortar a direita. Percebe que eu vou cortar a direita. O que? Barra estatística, vou cortar o dólar. Então eu vou ficar só com o mês. Tá? E aí dá essa loucura aí de 435 para 0,04. É muito pelo menos 10% mais rápido era. Quer dizer, coisa assim. Isso aqui, gente, isso aqui é até covardia. Isso aqui é uma comparação, isso aqui é com 7. A comparação isso é com 7. O 7 é uma linguagem. É pesado para chuchu. Então, até parecido a sintaxe com o 7, a sintaxe disso, que é o parâmetro, eu troco um padrão
Então, eu vou, assim, ó, quando eu faço com essa sintaxe aqui com uma barra só, eu vou trocar a primeira ocorrência. Quando eu faço com duas barras aqui, eu vou trocar todas as ocorrências. Então, está aqui o teste envolvendo muito código a ser, e por isso ser feito outra tela. Então, vamos para outra tela aqui. Ó. Essa situação do plano pode muitas vezes substituir o SED e ou o TR. O TR é o substituto por vantagem, porque o TR só substitui caractere por caractere. Então, eu posso trocar cadeia por caractere ou caractere por cadeia. Tá? Então, aqui é mais vantajoso. Então, ó, eu tenho que a var igual a abracadabra. Tá? Var igual a abracadabra. Aí, primeiro eu dou uma instruçãozinha dela, de como é que funciona essa expansão de parâmetro. Var igual a abracadabra. Então, é trocando o var por xx, trocando o a por xx. Olha lá. Então, eu parei para trocar o primeiro só. Eu botei só a var e estava trocando só o primeiro. Ah, mas não trocou o outro, porque o outro é maiúsculo. Aí, para substituir todas as letras A, aí eu já fiz uma tarefa aqui direto. Eu botei aqui, ó. Aqui, em vez de eu botar A, eu botei aqui uma lista de A maiúsculo e A minúsculo. E troquei tudo por XX. Com duas barras, eu troquei tudo por XX. Então, eu já fiz isso, ó. Pá, e aí funcionou maravilha. Tá? Então, aqui eu tinha feito só com A minúsculo. Eu não trocou o primeiro A, agora que eu entendi o que eu fiz. E aqui eu botei os dois A's, aqui já trocou tudo. Você pode marcar sua pesquisa para especificar se ela será feita a partir da esquerda, você no jogo da velha, ou a partir da direita, obrigado, ou a partir da direita do terceiro. Então, estou pegando o A a partir do jogo da velha. Ele não vai fazer nada porque a primeira letra não é A maiúsculo. Mas se eu fizer asa ou azinho, ele já funciona. Está lá. E trocando da esquerda, o último A por X, ele trocou. Então, agora eu vou comparar o tempo dessa situação com o TR. É o que eu queria mostrar para vocês. Com 7 com TR. Então vamos lá, primeiro vamos fazer com 7. Olha lá, eu estou falando 7, substitui. 7 é uma linguagem e esse S é o comando substitui, substitute. Então, só vou substituir A por X global. Eu não sei se vocês sabem que esse código do 7, não sei se vocês sabem, se você quiser, em vez de botar aquele G aí, se você quiser 2, ele só vai substituir o segundo. Se você quiser 2G, ele vai substituir o segundo até o fim. Não sei se vocês sabem disso, como é que funciona isso. Então, a gente já tem para dar essa dica. Então, eu estou pegando a var, que era a abracadabra nisso, e estou fazendo isso com ele. Estou mandando para a barra dele lá no só para ele fazer o sério. Ele demorou esse tempo aí. Ó. Agora eu vou fazer o TR. O TR, claro, mais rápido que o Shell. E agora vamos finalmente fazer o expansão de palavra 006. É brincadeira, sabe? É brincadeira. Tá? Tinha até mais coisa para mostrar, mas está todo mundo ali me catucando. Me sacudindo, cada vez que está aqui, toda hora me sacode para cá, está na hora. Então, gente, ó, um beijo para vocês. E seu Chelsea. Dúvidas? Ninguém? Sério? Eu tenho uma dúvida. Tá. Foi bom para mim, foi bom para você também? Sério, gente? Ninguém vai aproveitar a fonte aqui, não? Lá atrás, perto do início, você tinha falado sobre que o programa entendia. Uma última vez você tinha colocado ABC e tinha colocado um código para ele falar a última coisa que você tinha dito. E pareceu ser embaixo, você colocou o entre aspas lá. E no código estava bem parecido. Se no código original você colocasse que o Júlio, que era seu negócio básico, colocasse, sei lá, Júlio. Se eu colocasse o Júlio, eu não vi. Lá no seu código, no seu código base, lá onde é que tinha o login, essas coisas. Essa segunda demonstração do login, se você colocasse como o Júlio espaço 2 por base, apareceria só o 2, porque não estava entre aspas. Muito boa pergunta. Se não tivesse entre aspas, ia aparecer só o, se eu fizesse Júlio Neves, ia aparecer só
Neves, não tinha para Neves. Mas eu posso botar a expansão no caso do Chaves. E aí vai ser Júlio Neves. Era bem errado, era outra pergunta. Cara, a pergunta que é muito comum, a coisa que é muito comum a pessoa perguntar é assim, chega e fala assim, Júlio, dá para fazer jantar? Não deixa eu terminar, dá. Porque a pergunta não é essa, cara. O chá pode para vocês, o chá vai nós tem 50 anos. Tem tudo pronto. Tem tudo pronto. Por exemplo, o que eu costumo sempre citar, por exemplo, vou mostrar só mais uma coisinha para você. Isso aqui, sec-seio, vai gerar uma tripa de 1 até 100. Aí eu mando para esse comando, manda a saída disso, o pai vai funcionar, o pai vai pegar a saída primária de um comando e jogar para a primária do outro. Então eu vou jogar isso para o comando PR, que vai tabular esse negócio, vai fazer isso, vai botar isso em 5 colunas. Esse menos T é para não botar cabeçada, porque até especificar o cabeçada, então ele faz isso. Mas eu podia fazer isso também com assim, da seguinte maneira. Eita! Eu tô maluco, cara. Você vê que tem 2 L's. Tá? E o colo também fica assim com o colo, só não estou falando mais cidade do colo. O colo é menos C. Para botar em 80 caracteres. É isso aí, para botar em 80 colunas, para dissolver 80 colunas. Então, para colunar, eu não conheço isso em nenhuma linguagem. Das 100 linguagens que eu conheço isso em nenhuma. Já tentei 3 formas diferentes de fazer. Então, tudo dá para fazer, já está tudo pronto, uma linguagem de 50 anos de idade. Entendeu? Que o cara que aprende chão, ele vai começar a fazer tudo para ele mesmo, que ele precisa fazer bonitinho, etc. Para ele mesmo fazer tudo em chão. Eu faço tudo para mim em chão. Eu praticamente não uso mais cena na minha vida. Tá? E é isso aí, chão é isso aí. É isso que eu quero falar para vocês, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Abração para todos, obrigado aí pela paciência. Júlio, é sempre uma honra ter você aqui no Função Rio. Não, esse não desliga, não, esse é direto. Cara, e esse ano a gente não cuidou da sua máquina, né, Cláudio? Era tradição, a gente está meio órfão. Deixa eu falar só mais uma coisinha. Eu trabalhei muitos anos aqui numa Copa, numa fábrica brasileira de hardware e software, chamada Copa de Computadores, que foi muito longe em termos de computadores aqui no Brasil. A gente desenvolveu um computador que concorria com o IBM Barra 3 na época, que era a Copa 350. A gente desenvolveu o 4º Unix do mundo. Foi aí que eu me meti nisso. Foi na década de 80 que a gente desenvolveu o 4º Unix do mundo. E eu acredito muito na nossa capacidade, acredito muito mesmo, tá? E por isso essa demonstração que vocês viram aqui foi feita em Big Linux. Big Linux é o software brasileiro, é o Linux brasileiro. Que, cara, além de ser muito bom, você liga para o cara que fez e fala assim, help! Você tem suporte online mesmo, que é o Bruno, que é o amigo nosso, que conversa com ele. É isso aí. E é bonito para chuchu, gente. É muito bonito. Pronto, acabou. Agora acabou. Então, Júlio, muito obrigado.
que montar uma palestra no Shell Gráfico do Gráfico. Eu te peço isso há anos. Ângelo, muito obrigado. E até muito breve, né? Tem que montar uma palestra no Shell Gráfico do Gráfico. Eu te peço isso há anos. Mas eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu cheguei a escrever uma postilazinha, umas 15, 20, não, umas 40 páginas mais ou menos, sobre esse software. Eu vou te dar essa postila aí, a máquina para a gente. Qual Linux você está usando? Big Linux. Daí aqui da barra, tá aí. Ó, quem quiser adesivinho do Big Linux ali, é biglinux.com.br, tá? Não, é só esse E, gente, olha, aconselho a todos testarem. Primeiro, quem usa caderno plástico, que é muito bonito. O caderno plástico é muito, mas muito bonito mesmo. Segundo, cara, além dessa facilidade de suporte em tempo real, rapidamente, além disso tudo, olha só, vocês estão vendo aí, o cara que faz isso aqui é o Rush. Gente boa demais, e vocês vão encontrar essas figuras, quando tem evento no Software Livre, você vai encontrar essas figuras, sabe? É muito legal isso, você valorizar o produto brasileiro, quando está de igual para igual, tá? Ou quando é melhor o produto brasileiro em todo lugar, eu acho isso muito legal. Abração, gente. Obrigada pela propaganda. Obrigado, viu?